Romanos, capítulo de número 7, nós leremos, amém? Nós leremos do versículo 14 até o versículo de número 25, um texto conhecido por nós. Que Deus nos abençoe nesta noite, como já nos abençoou, né? Diz assim a palavra de Deus, versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal e vendido sob escravo, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Versículo 19 de Romanos capítulo 7. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, e se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então que esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a meu Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Senhor, ministra esta palavra ao nosso coração, que aquilo que fizemos e falamos aqui, Senhor, seja ministrado pelo Teu Espírito de diferentes maneiras ao nosso coração, e que de alguma forma, ó Pai, esta palavra possa produzir algum nível de mudança na minha e nas nossas vidas aqui. Deus, Tu sabes que de mim mesmo nada pode sair, mas se o Senhor colocar as mãos e nos abençoar, nós podemos ter aqui nesta noite uma palavra abençoadora, mas pelo Senhor, e é pelo Senhor que nós nos submetemos agora para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. O tema desta mensagem é vencendo os maus hábitos, amém? Poderíamos talvez colocar esse tema desta mensagem no singular, vencendo o mau hábito. Todos nós desenvolvemos hábitos na vida. Os hábitos são aquelas coisas que nós fazemos rotineiramente ou automaticamente. Por exemplo, tomar um café à tarde é um hábito, certo? Nem todo mundo tem o mesmo hábito. Então a gente tem assim hábitos diferentes, né? Eu, por exemplo, tenho o hábito de cortar o cabelo curto, verdade. Verdade, não é porque eu não tenho cabelo não, mas quem me conhece desde os 18 anos de idade, certo? Que eu corto o cabelo bem curto. Lógico que depois dos 25, teve um probleminha, que começou a cair tudo. Mas eu sempre cortei, eu tenho o hábito de cortar o cabelo, de rapar a cabeça, verdade. Se passar 3 dias sem cortar o cabelo, eu já me sinto, porque começa uma coisa esquisita. Então é um hábito que eu tenho de constantemente cortar o cabelo. Nós temos hábitos diferentes. Os hábitos, na verdade, eles podem e devem fazer parte das nossas vidas. No entanto, nós temos que tomar cuidado, porque quando alguns hábitos associados ao pecado podem se tornar maus hábitos, e assim nos afastar de uma obediência integral ao nosso Deus. E quando nós falamos sobre maus hábitos, eu queria, como introdução ainda desta mensagem, dizer a você sobre 3 riscos que nós corremos quando nós não tomamos cuidado com os maus hábitos.
os 3 principais riscos que nós corremos quando não cuidamos de alguns hábitos que nós aqui estamos chamando de maus hábitos nas nossas vidas. O primeiro é de desenvolver hábitos que nos dominam, hábitos ou mau hábitos que tira o nosso poder de decisão sobre ele muitas vezes. E para ilustrar isto, eu queria contar a história de um amigo meu chamado Santos. Ele era um cara descolado. Sabe, José, aquele cara assim, descolado. Ele saía de férias, ele ia fazer trilha, subir montanha, andava de bicicleta, corria, ia visitar outros países. E assim, a palavra que ele tinha sempre na boca é: eu devo viver, ele dizia. Ele diz: quero ver novas cores, novos sabores, novos amores. Ele era solteiro na época, isso já há mais de 10 anos. Era assim um cara descolado. Sabe aquela pessoa que não se apega a pequenas coisas? Era o nosso amigo Santos. Eu trabalhei com ele dentro de uma viatura e a gente conversava muito. Mas o que me chamava a atenção no meu amigo Santos é que sempre que nós íamos comer, que a gente passava cerca de 12 horas, os nossos plantões eram de 12 horas na rua, sempre que nós íamos comer, pastor, ele queria comer bife a cavalo. Sempre. E um dia eu falei: mas, ô Santos, por que você só come bife a cavalo? Eu trouxe até uma foto aqui para mostrar para vocês o que é um bife a cavalo. Ixi, aqui está um pouco apagado aqui, né? Ô Marquinhos, bate aqui que apaga, só para os irmãos verem o que é um bife a cavalo. Não é bife de cavalo não, viu? Ó, olha que coisa, benção. Olha, Josi, esse ovo aqui, ó, olha que delícia. Aquela batata frita ali é que nem um maná. Essa hora da noite aqui, que nem um maná, né? Olha, é um bife que vem um ovo em cima. Acho que tem outra, Marquinhos. Olha, não, olha isso aqui. Olha só. Passa outra, Marquinhos, tem mais uma. Você acabou? Tá bom, pode acender aí. Quem gosta de bife de cavalo aqui, erga a mão. Aleluia, né? Aleluia, aleluia. Quem queria um bife de cavalo agora, aleluia, eu também, glória a Deus, né? Mas eu perguntei um dia para o Santos: Santos, por que você só come bife a cavalo? Ele me disse assim: é que eu tenho medo, porque eu estou com fome. Ele me dizia: eu estou com fome, e toda vez que eu vou comer, eu tenho medo de errar. Ele dizia: então eu sempre peço bife a cavalo com ovo, um arrozinho branco, e vinha uma saladinha. Eu falo: mas você só come isso? Não, é que eu tenho medo de errar e eu quero comer isso. E eu fiquei pensando que às vezes nós nos parecemos com os santos. A gente propõe coisas grandes na vida. Eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio dessa palavra, eu quero fazer grandes coisas, eu quero me encher de Deus, mas a gente não consegue se livrar de pequenos costumes. E a gente às vezes parece que aqueles costumes parecem que nos dominam e nós estamos sempre comendo o bife a cavalo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque os maus hábitos, eles podem nos dominar e mais, eles podem nos controlar. E muitas vezes os maus hábitos nos fazem tomar atitudes que conscientemente nós não tomaríamos. E às vezes você olha para uma pessoa e você fala: essa pessoa é uma bênção, mas de repente ela toma uma atitude que ninguém esperava. E aí você fica sabendo, você fala: eu não acredito que essa pessoa teve esse mau hábito. E eu trouxe uma outra ilustração, pode passar, Marquinhos. Essa eu não vou pedir para apagar a luz não, que é muito feia. Esse filme aqui, eu não sei se alguém já assistiu. Joga lá, Marquinhos, que é desse cara aqui, ó. O Felipe me falou o nome dele, eu assisti isso aqui no SBT nos anos 90 e no início dos anos 2000, que era um cara que virava um lobisomem. Ele era um cara muito bacana, mas quando dava a lua cheia, alguém já assistiu esse filme? Ele se transformava num lobisomem, ele passava a noite, matava as pessoas e fazia aquela coisa toda na cidade, se eu não me engano, não lembro a cidade, Nova York, eu acho. É o lobisomem americano, eu acho que é o nome do filme. Ele ia lá e cometia aquelas coisas todas, e depois, quando ele voltava a ser uma pessoa normal, ele não se lembrava de nada das atitudes que ele teve enquanto lobisomem. Eu estava
falando isso para o Felipe falou: pai, mas é assim também o Hulk. Ele é uma pessoa bacana, mas quando ele se transforma, ele acomete de situações e atitudes que talvez conscientemente ele não tomaria. Nós somos assim muitas vezes com os nossos maus hábitos. Nós tomamos atitudes que conscientemente nós não tomaríamos. Por isso a necessidade de nós vencermos os maus hábitos. Porque o terceiro risco é o pior, é o risco de desenvolver esses hábitos fora de controle e hábitos que nos dominam muitas vezes. Vou citar alguns aqui. Por exemplo, a mentira. Tem pessoas que mentem por pouca coisa. A Bíblia diz assim em Tessalonicenses 3, 9 e 10: não mintais uns aos outros. Eu não sei se você conhece alguém assim, que por pouca coisa está mentindo. Às vezes de atender um telefone diz: diga que eu não estou, ou diga que eu não falei, eu não fiz. E aquilo se torna um mau hábito na vida da pessoa. E quando eu falo de mentira, a gente tem que tomar um cuidado, porque mentira não é só o oposto da verdade. Mentira também é a verdade exagerada. Dizem que o exagero é o irmão gêmeo da mentira. Então é um mau hábito de falar inverdades, ou falar mentiras. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque pode se tornar um mau hábito. Vou citar um outro aqui: a falta de controle emocional pode ser um mau hábito nas nossas vidas. A Bíblia diz assim em Mateus 5,5: bem-aventurados são os mansos, aqueles que têm controle, que têm rédeas das suas emoções. Deixa eu dar uma palavrinha só para as mulheres aqui. E não se preocupe que depois eu vou falar um pouquinho para os homens. Toma cuidado com a sua falta de controle emocional. Aqueles dias que você tem, eu sei que são dias difíceis e que os homens precisam sim ter um cuidado contigo, mas tome cuidado para esses dias não se tornarem a terceira guerra mundial na sua casa. Verdade. Porque tem mulher que parece que é naqueles dias que ela resolve discutir as questões financeiras do lar, que ela resolve discutir a relação dela com o marido, que ela resolve resolver todos os problemas da vida. É um dia que você está sensível, é um dia que você está diferente, é biológico isso. Então, eu queria só dar essa palavrinha para as mulheres. Tome cuidado com a mansidão, com o seu controle das suas emoções. Se submeta a Deus. Você não precisa ser tão nervosa assim. Você não precisa ser tão irritada assim. Você não precisa perder o controle sempre. Você pode ser mais feliz. Você pode ser uma mulher diferente na vida do seu esposo. Amém? Você pode ser uma jovem abençoada. Você não precisa tratar todo mundo no soco e nem no tapa, não é? Amém? Uma outra coisa, a ansiedade pode se tornar um mau hábito. A Bíblia diz assim em Efésios 4:6: e não andeis ansiosos por coisa alguma. Tome cuidado, porque a ansiedade pode se tornar um mau hábito nosso, que nos faz sofrer. Um outro e último, a prostituição. A Bíblia diz assim, que nós devemos fugir dela em 1 Tessalonicenses 4:3. Tome cuidado, porque a prostituição pode se tornar um mau hábito nas nossas vidas. E agora eu digo uma palavrinha para os homens. Amém? Tome cuidado. Prostituição vem de porneia, que é o exagero, do corpo aos atos sexuais. Tome cuidado com isso, homens e mulheres, mas principalmente os homens. Se você não tomar cuidado, a prostituição não é só qualquer coisa. Prostituição é todos os atos sexuais que nós temos contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Isso pode se tornar um mau hábito nas nossas vidas. Se você tem dificuldade com isso, se submeta a Deus.
Se submeta enquanto homem, enquanto corpo, enquanto indivíduo, enquanto marido ao nosso Deus, e Deus te ajudará. Eu conheço grandes homens hoje que tiveram grandes problemas nessa área e que venceram, mas porque tratou a prostituição como um mau hábito na sua vida. Os maus hábitos nos afastam de Deus. Você quer ver um outro mau hábito? O mau hábito do furto. Tem pessoas, irmãos, que são doentes intelectualmente por furto. Você sabe que furto é diferente de roubo, né? Roubo é violência, mão armada. Me dá! Isso é roubo. Furto é quando ninguém está vendo e a pessoa vai e esconde. Tem pessoas que quando entram no mercado, ela fica desesperada, porque ela precisa guardar alguma coisa. Você pode talvez estar assustado, porque não é uma coisa que aparece, eu sei. Mas tem pessoas que têm graves dificuldades com furto, com levar objetos que ela mesma não precisa, mas que ela se sente motivada a furtar por conta de um mau hábito. Aí você diz assim: pastor, o que eu faço então para vencer os maus hábitos? Esse texto que nós lemos aqui é um texto muito interessante, porque é um texto que Paulo está discutindo a graça, discutindo a lei, discutindo a mente, discutindo o corpo. É muito interessante, porque Paulo nos mostra aqui nesse texto que há um distanciamento da mente e do seu corpo. Ou seja, ele diz, há uma diferença entre o que eu quero e o que o meu corpo quer. Ele diz assim, eu quero fazer o bem, no versículo 15. Ele diz, porque eu não faço o que quero, mas o que não quero eu faço. Olha que louco. Paulo está dizendo, eu quero, mas não consigo fazer. Por isso que teve um cara chamado Merleau-Ponty, que ele disse assim, o meu corpo não tem as mesmas ideias do que eu. Olha que coisa louca. Isso em teologia se chama dicotomia, que é o corpo e a mente. O que Paulo está dizendo aqui para nós, quando ele diz, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele diz, se eu faço o mal, eu consinto com a lei que é boa. Paulo está falando sobre essa dicotomia, essa diferença que há entre o que eu quero na minha mente e o que eu faço no meu corpo. Paulo está dizendo, existem coisas, existe uma lacuna. Paulo está dizendo, existe um hiato, né? A Márcia, que é professora de português, existe um hiato, ou seja, uma separação, existe uma lacuna entre o que eu quero fazer e entre aquilo que o meu corpo faz. Existe um abismo aí. E é justamente nesse abismo que habita os maus hábitos. E a pergunta então, e agora eu passo pelos 3 pontos da mensagem, é como vencer os maus hábitos. Em primeiro lugar, você precisa reconhecê-los. Versículo 14, a parte A do versículo 14. Paulo diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, ele está tratando da lei. Na parte B do versículo 14, Paulo diz, mas eu sou carnal. A primeira coisa para vencer os maus hábitos, você precisa reconhecê-los na sua vida. O reconhecimento é uma condição de humildade e um requisito para servir a Deus. Você precisa reconhecer que você tem lutas. Você precisa reconhecer que você mente. Você precisa reconhecer que você se prostitui. Você precisa se reconhecer como alguém que não tem tido controle emocional. Você precisa se reconhecer como uma pessoa ansiosa. Você precisa se reconhecer como alguém que furta. Paulo está se reconhecendo, ele está dizendo, eu sou carnal. Sabe por que você precisa se reconhecer? Porque Deus nunca força as coisas nas nossas vidas. Eu trouxe vários textos aqui, mas eu não vou ler todos eles, porque senão a gente fica muito tempo. Mas Deus sempre trabalha numa condicional conosco. Deus não chega e diz assim, é assim, ponto, acabou. Pelo contrário,
Deus respeita a nossa livre vontade que Ele próprio nos deu. Nós não somos robôs, nós não somos indivíduos que caminhamos por um rumo e pronto, acabou. Não, Deus nos dá a liberdade. Se você decidir ir embora daqui agora, nunca mais voltar nessa igreja, Deus respeitará isso, porque existe uma condição, existe uma questão de condicionalidade nas nossas decisões. Por isso você precisa reconhecer. O arrependimento, ele nada mais é do que uma consequência do reconhecimento. Não adianta você tentar arrepender-se sem primeiro reconhecer os seus problemas. Quando Pedro faz aquele sermão, também não precisa abrir, de Atos capítulo 2, sabe 2:38, que Pedro chega e diz assim: arrependei-vos e serão perdoados os vossos pecados. Quando Pedro chega no versículo 38 de Atos capítulo 2, é apenas uma consequência de um enorme sermão que Pedro faz antes. Antes de Pedro convocar o arrependimento, Pedro foi expondo os pecados. Ele foi dizendo: olha, lá no passado vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, vocês crucificaram o mestre. Pedro foi sistematicamente dizendo o que aquelas pessoas haviam feito de errado, reconhecimento. E quando chega no versículo 38, Pedro diz: arrependei-vos. Mas antes de arrepender-se, é preciso reconhecer. Reconhecimento é uma condição intelectual, é uma condição racional, não é uma condição emotiva, que você chora, eu estou, pastor, assim. Não é isso. É simplesmente você saber o que você tem feito de errado. Segundo lugar, primeiro reconhecer, segundo reprovar. Está aí no versículo A, na parte A do versículo 15, na minha Bíblia, que é uma versão um pouco diferente, Paulo diz assim: porque o que faço não aprovo. No versículo 15 ele diz: porque o que faço não o aprovo. Olha o nível de espiritualidade do apóstolo Paulo. Ele diz: o que eu mesmo faço, Paulo diz, eu não aprovo. Porque a segunda coisa, para vencer os maus hábitos, você precisa reprovar as suas condutas. Reprovar é sentir-se mal com o pecado que eu cometo. Perceba que não basta saber no reconhecimento que estou pecando. Não basta saber, é preciso sentir o seu mal para que haja mudança. É preciso que haja um sentimento de reprovação para com o pecado. E esse sentimento de reprovação só pode existir por uma ação do Espírito Santo. Amém? Primeiro eu reconheço que estou pecando. Reconheço que eu preciso de ajuda. Reconheço que eu tenho tido maus hábitos. Segundo lugar, eu reprovo. E reprovação não é uma condição simplesmente intelectual, como o reconhecer, mas é uma condição sentimental, em que eu sinto, em que eu me acuso, em que eu me sinto mal com o que eu tenho feito. Vou ilustrar rapidamente o que é isso. É o que aconteceu em Lucas 15 com o filho pródigo, lembra? O menino sai de casa. Ele sai de casa porque ele não sabia? Não, ele sabia de tudo. Ele sabia que era errado, ele sabia que o pai podia mandar matá-lo, ele sabia de tudo aquilo, mas ele sai de casa. Diz a Bíblia que ele perde parte dos seus bens e ele vai viver com as meretrizes, e chega a um ponto que ele disputa comida com os porcos, não é isso? Mas aí quando chega no versículo de número 7 do capítulo 15 de Lucas, depois você lê em casa, a Bíblia diz que ele cai em si. Sabe o que é cair em si? Cair em si é quando ele sente este sentimento de reprovação das suas condutas. Ele só volta para casa porque ele reprovou a sua própria conduta. Não era falta de saber, de conhecimento.
Ele sabia que era errado, mas ele não havia sentido. E só é possível reprovar através de um profundo sentimento por uma ação do Espírito Santo. E você só reprova se primeiro você reconhece. Você precisa reconhecer para depois reprovar. Terceiro e último lugar. Eu reconheço, eu reprovo, eu sinto que eu preciso de mudança. Em terceiro e último lugar, eu busco em Deus a mudança. Está aí no versículo 25, quando Paulo diz assim: dou graças a meu Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: eu reconheço a minha fraqueza. E Paulo está dizendo: eu reprovo a minha fraqueza. Mas Paulo está dizendo: mas eu me volto para Jesus. Buscar a graça de Deus para vencer os maus hábitos é você buscar com entendimento, reconhecendo as suas fraquezas, reprovando as suas fraquezas, mas ao mesmo tempo se submetendo a Deus como alguém sem condições de vencê-las. Isso é buscar a graça de Deus para vencer os maus costumes. John Maxwell, um grande homem de Deus que escreve sobre liderança, disse assim: formem primeiro os hábitos e depois os hábitos te formam. Entende? Formem primeiro os hábitos, que depois os hábitos te formam. Os psicólogos dizem que para formar um hábito precisa de 6 meses. Formar um bom hábito precisa de 6 meses. Se os psicólogos estiverem certos, nós precisamos de pelo menos 6 meses para abandonar um mau hábito. Reconhecer, reprovar e buscar em Deus. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Eu queria te convidar para ficar em pé. Olha só, eu queria, irmãos, com os nossos olhos fechados e com as cabeças baixas, eu queria te fazer um desafio hoje. Eu queria que você que tem sentido, que sentiu hoje no coração, assim, um forte desejo mesmo de reconhecer que você tem sido um alimentador de maus hábitos na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua vida pessoal e particular. Você que sentiu isso de maneira muito forte no seu coração hoje, eu queria te chamar à frente, mas espera só um pouquinho, continue aí. Você que sentiu isso, você que sabe que isso é errado, que você sente isso, uma vergonha interior de condutas suas, não é olhar para o lado, é olhar para você. Você que sente mesmo, por vezes, vergonha do que você faz, e você que reconhece isso hoje, eu queria te convidar a dar um passo de fé e vir na frente. Não precisa vir todo mundo na frente, não. Queria que viesse só quem realmente reconhece isso na sua vida, se isso não for uma vergonha para você. E lembre-se, irmãos, todos nós temos maus hábitos, a começar em mim. Eu preciso reconhecer, eu preciso reprovar, e eu preciso buscar em Deus. Se você tem esse sentimento hoje no seu coração, eu queria convidar você para vir aqui à frente. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida para encerrar essa mensagem. Tudo isso, irmãos, é para que você seja alguém melhor para o Senhor. Eu não estou dizendo que coisas boas vão acontecer na sua vida, nem que você vai alcançar sucesso, não. E o que eu quero te dizer é o seguinte, que se você tomar essa atitude, você será uma pessoa melhor para o Senhor.